Fala, meu mano, vem trazendo a nossa videoaula e hoje falaremos sobre Segunda Guerra Mundial, tá? Como Segunda Guerra Mundial é um assunto muito especial, eu vou dividir essa aula em duas partes, tá bom? Hoje falaremos de até a entrada americana na guerra e a aula que vem falaremos sobre o final da guerra, as suas consequências e alguns pontos importantes sobre o conflito, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, antecedentes. O que aconteceu para gerar essa guerra? Temos vários antecedentes aí, várias situações diferentes, né? Vamos lá. Primeiro, como a gente já falou nos regimes totalitaristas, a Alemanha e a Itália estavam desrespeitando o Tratado de Versalhes. Como assim? Estavam mobilizando o exército, estavam se preparando para invadir outras regiões da Europa, entre outras coisas, tá? Então, a Alemanha desobedece o Tratado de Versalhes, a Itália também, e a Liga das Nações, que devia ser aquela instituição mundial, internacional, que deveria mediar os conflitos para que não houvesse uma nova guerra mundial, ela acaba fracassando, porque a Liga das Nações vai lá impor sanções à Alemanha e à Itália, e essas duas nações vão cagar para a Liga das Nações. Tá? Outro antecedente, política de alianças. Assinatura do Tratado de Amizade em 1936, eixo Roma-Berlim e depois Tóquio. O que isso quer dizer? Que tanto a Itália como a Alemanha decidiram se aliar, prevendo uma possível guerra, tá? E nessa aliança o Japão acaba entrando junto logo depois, no final daquele ano, pois o Japão tinha acabado de sair da Liga das Nações e também se planejava em suas invasões para a Ásia, ok? Além disso, continuando, temos a política de apaziguamento, em que tanto a França quanto a Inglaterra estavam preocupadas com esse crescimento do nazifascismo, mas não interviam diretamente, pois elas não queriam ser a causa motivadora, a causa, né, que geraria uma nova guerra mundial. Então elas pregavam sanções contra a Alemanha, contra a Itália, contra o Japão, mas isso não surtia efeito. Questionavam as atitudes, criticavam, mas isso não resultava em nada. Tá? Enquanto isso, o nazifascismo ia crescendo cada vez mais. O ultranacionalismo dentro da Itália e da Alemanha ia se desenvolvendo. Todas essas nações iam investindo cada vez mais na indústria bélica, nas armas. Tá? Inovações militares foram surgindo. E, no caso alemão, havia ainda a teoria do espaço vital, que basicamente é uma teoria que os alemães vão se apropriar e vão dar uma marca própria, os nazistas, né? E que marca vai ser essa? Eles vão entender que para que o povo alemão, a raça ariana, pudesse se desenvolver plenamente, eles deveriam ter espaço suficiente para isso. E esse espaço necessário eram justamente aqueles que faziam fronteira e que estavam próximos da Alemanha. Então, nada mais natural do que os nazistas irem lá invadir e tomar esses espaços para si, pois assim a raça ariana se desenvolveria em sua plenitude e as raças subalternas estariam lá para serem exploradas pela Alemanha. Temos também a Conferência de Munique, que foi uma conferência em 1938, na qual o primeiro-ministro francês, não, primeiro-ministro inglês, um presidente francês, né? Acho que foi. Não, representante do parlamento inglês, o primeiro-ministro francês, e Hitler e Mussolini vão se reunir em Munique para negociar a anexação da Tchecoslováquia pela Alemanha, que não deveria estar acontecendo devido ao Tratado de Versalhes, mas como a Alemanha já tinha iniciado a invasão, eles decidiram sentar para conversar e definiram que essa seria a última invasão, a última anexação que a Alemanha faria. Mentira, pois isso não vai adiantar de nada. A Alemanha vai desrespeitar a conferência da mesma maneira que desrespeitava o Tratado de Versalhes. Logo, essa conferência foi apenas uma tentativa de frear o avanço da Alemanha pela Europa. Ainda há o Pacto Germano-Soviético, de 1939, no qual
a Alemanha e a União Soviética secretamente vão firmar um pacto em que elas se comprometem, caso estoure uma guerra, uma não vai invadir os limites da outra. E, além disso, ficou sabendo-se muito tempo depois que elas secretamente dividiriam a Polônia. Então, a Alemanha pegaria a parte ocidental da Polônia e a União Soviética a parte oriental. E esse pacto representava uma forma de ganhar tempo de ambas as nações para o conflito iminente, já que a Alemanha, desde o início do nazismo, questionava, criticava e perseguia todas as pessoas que eram partidárias do bolchevismo soviético, né? Do comunismo, do stalinismo. Então, a Alemanha, uma hora ou outra, ia partir para cima da União Soviética. E a União Soviética tinha que se preparar para defender e atacar também. Tá? E os Estados Unidos, nessa história toda, está praticando isolacionismo político. Ele não está interferindo politicamente nas questões europeias. Apesar de que os Estados Unidos estão prestando atenção no que o Japão anda fazendo no Oceano Pacífico, na Ásia, já que a Ásia era um mercado consumidor importante para os americanos também. Então, esses são os antecedentes mais básicos para a gente. Tá? Como essa guerra ela se inicia? Declaradamente, né, na prática. O seu estopim vai ser no dia 1º de setembro de 1939, quando a invasão da Polônia pela Alemanha nazista se inicia. Então, a Alemanha começa a sua invasão na Polônia e a União Soviética continua logo depois no lado oriental. Então, começamos já a guerra, que vai de 39 até 45. E teremos as alianças. Quais serão os lados? Os aliados teremos França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, depois, etc. E os países do eixo, que serão principalmente Alemanha, Itália e Japão, e uns poucos aliados, territórios dominados e tudo mais. Tá? Primeiros ataques. Desde antes da guerra, com as invasões provocadas pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, até 1939, início de 1940, nós temos o seguinte quadro. A Alemanha já havia se expandido pela Polônia, pela Dinamarca, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A Itália já estava no norte da África, da Etiópia. Né? A União Soviética também estava se expandindo, apesar de não ter entrado na guerra ainda, e já havia incorporado a Estônia, Lituânia, Letônia e Finlândia no seu território. Enquanto o Japão estava se expandindo, estava invadindo a Manchúria e tinha despertado a reação chinesa por causa disso. E como que era a tática de guerra usada principalmente pela Alemanha? Era a Blitzkrieg, que era a guerra relâmpago. A gente sai daquela guerra que existiu durante a Primeira Guerra Mundial, em que era uma guerra de trincheiras, uma guerra devagar, uma guerra sem movimento, e passamos para uma guerra relâmpago, que teremos o uso de aviões e tanques, principalmente, que assim que entrarem no campo de batalha irão dizimar os seus inimigos, tá bom? E os aviões alemães, eles vêm de um ramo da aeronáutica de lá, chamada Luftwaffe. Não sei se é assim que fala. E eram aviões que já haviam participado, inclusive, da Guerra Civil Espanhola, ao lado, né, das tropas do franquismo, os fascistas. Esses foram os primeiros ataques. E chegamos em 1940 e a França será invadida pela Alemanha. Tá bom? E essa invasão se dá com a conquista de Paris, em julho de 1940. Como essa invasão vai acontecer na prática? A França, o general Charles de Gaulle, não sei como é que se fala assim, ele havia imaginado, ele tinha traçado uma linha imaginária, que essa linha imaginária seria a defesa francesa contra as tropas alemãs. E o Hitler, prevendo essa defesa francesa, que era bem equipada, ele dá a volta pela Holanda e Luxemburgo, Bélgica e Holanda, algo assim. Ele dá a volta e pega a França de lado e acaba invadindo o território francês, dando a volta, né, pela barreira que a França tinha criado. Logo, assim que os nazistas ocupam a cidade de Paris,
a rendição francesa é declarada. E, a partir desse momento, a França é dividida em duas partes. A parte norte, inclusive a cidade de Paris, vai ser administrada diretamente pela Alemanha. E a parte sul será criado um governo republicano pró-nazista, que é chamado República de Vichy. O general que eu falei agora há pouco, francês, ele acaba fugindo da França e se exilando na Inglaterra, onde ingleses e franceses vão se aliar para tentar acabar com esse conflito. Uma vez que a invasão francesa termina, a Inglaterra parte, a Alemanha nazista parte para bombardear a Inglaterra. Contudo, os militares ingleses, a tecnologia aérea da Inglaterra era muito desenvolvida, e então não tem grande sucesso, eles não conseguem derrotar a Inglaterra completamente. Hitler, vendo que não consegue mais avançar na parte ocidental da Europa, visto que Portugal e Espanha já tinham regimes fascistas, né? Não era necessária a intervenção alemã ali, Hitler vai para o lado oriental, para depois da Polônia, já que já era planos da Alemanha nazista, desde antes do Pacto Germano-Soviético, de dominar toda a região polonesa e também de partir para cima da União Soviética, que representava uma das coisas que os alemães nazistas não defendiam e tudo mais. Vamos passar agora. Está acabando já. Então, dito isso, Hitler decide atacar a União Soviética. Ainda em 1940 até 1941, o planejamento alemão para a invasão da União Soviética vai ocorrendo, vai acontecendo. E como isso vai acontecer na prática? Hitler passa a invadir Romênia, Bulgária, Iugoslávia e Grécia, países do leste europeu. Só que Stalin, apesar de ter recebido cerca de 80 notificações de conselheiros falando que a Alemanha vai invadir a União Soviética, Stalin ignora o avanço alemão nesses territórios. Seja porque ele estava preocupado em fortalecer ainda a União Soviética para o conflito, ou simplesmente que ele não acreditava que o Pacto Germano-Soviético seria rompido nesse momento ainda. Tá? E assim a invasão, a expansão alemã vai continuando. Em busca das riquezas naturais soviéticas, que eram petróleo e minério de ferro, que serviriam para abastecer a indústria bélica, vou até administrar, abastecer a indústria bélica, deixar os militares nazistas mais poderosos ainda, lembrando que é a Alemanha, Itália e Japão nesse esquema aí. E o Japão já estava se escondido pela Ásia, então seria problemático para a União Soviética a Alemanha de um lado e o Japão do outro. Iniciou-se a Operação Barbarossa, que representava o descumprimento do Pacto Germano-Soviético e a invasão da União Soviética de fato. Então, temos agora, de um lado, a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, e a tática de terra arrasada que nós já conhecemos do lado da União Soviética. E da mesma maneira que a Rússia imperial derrotou as tropas napoleônicas, a União Soviética vai conseguir frear o avanço alemão, visto que a tática da terra arrasada foi vitoriosa. E em 1941, a União Soviética entra definitivamente na guerra. Enquanto isso tudo vai acontecendo, né? Desde antes do estopim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a existência dos campos de concentração, que já falamos no capítulo 4 sobre nazismo. Iniciados em 1934, esses campos de concentração nazistas são intensificados já após a Noite dos Cristais, em novembro de 1938. A Noite dos Cristais foi uma noite em que muitos judeus foram presos, com seus estabelecimentos quebrados e por aí vai, e esses judeus passaram a ter, todos os judeus da Alemanha, passaram a ter que usar obrigatoriamente a estrela de Davi. Tá? Também foram enviados aos campos de concentração, a partir daí, ciganos, homossexuais, negros, eslavos, deficientes e opositores do nazismo, como capitalistas liberais ou comunistas bolcheviques, por aí vai. Muito mais bolcheviques, no caso, partidários do comunismo.
Em julho de 41, iniciou-se o que foi chamado de Solução Final, em que judeus que ainda habitavam os guetos alemães passaram a ser exterminados e muitos perseguidos por ordem do Estado nazista, né? Por ordem do Estado de Hitler, e enviados também para os campos de concentração trabalhar nas fábricas, na indústria bélica, para depois serem exterminados ou nas câmeras de gás ou pelos fuzilamentos também. Ok? E isso tudo representou o Holocausto, que foi a perseguição e morte de vários judeus encabeçada pela Alemanha nazista. Tá? Lembrando, tem o filme A Vida é Bela, que está lá na pasta. No caso, o filme fala do fascismo italiano, mas que o regime fascista também enviava seus judeus para os campos de concentração na Alemanha. Por fim, para a gente encerrar a aula de hoje, temos o ataque a Pearl Harbor. Que ataque foi esse? O Japão já estava em conflito com a China e tinha acabado de invadir a Indochina, ok? E isso descontentava os Estados Unidos, que tinham interesse na região asiática, principalmente porque havia também a União Soviética, que exercia uma influência muito grande. Continuando. Com essa invasão da Indochina, os Estados Unidos criam uma série de represálias econômicas ao Japão, que serão respondidas com a invasão japonesa à ilha de Pearl Harbor, onde muitos militares, muitos habitantes da ilha serão mortos e terão equipamentos destruídos e por aí vai. Isso acontece em dezembro de 41. Os Estados Unidos, então, se preparam para entrar definitivamente na guerra, que eles já ainda não haviam entrado. Eu não me engano agora se foi ainda em dezembro de 41 ou se eles declaram a entrada na guerra em janeiro de 42. Em todo caso, uma vez que os americanos entram na guerra, há uma pressão americana para a entrada do Brasil e do México do lado dos aliados, tendo em vista a política da boa vizinhança. Ok? Que a gente já falou lá durante o Estado Novo de Vargas. Então, basicamente, ficaremos por aqui hoje. Podem começar a fazer os exercícios do livro, tá bom? Que a gente vai corrigir já semana que vem, na videoaula. Na próxima videoaula eu vou fazer a continuação dessa explicação e já devo começar com os exercícios, tá bom? E vamos continuar falando sobre o final da guerra, as consequências gerais e umas coisinhas a mais, tá bom, gente? Ficamos por aqui, continuamos semana que vem. Valeu!